Fala galera, aqui é Anderson Melini, diretor do documentário André Matos, o maestro do rock, e estou aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, a gente está rodando esse documentário há mais de um ano, totalmente com recursos próprios. Só que agora chegamos no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, precisamos da ajuda de vocês. Para isso, fizemos aqui a nossa vaquinha, para que vocês possam contribuir com o valor que vocês puderem. Sabe o que é mais legal? Você que puder contribuir com a gente, terá o seu nome nos créditos do filme. Lá no final do filme, terá o seu crédito lá como apoiador do nosso documentário. Então vamos lá. Contamos com a ajuda de vocês. Então, assim, foi um evento, né? Então a gente ensaiou, a gente treinou as músicas todas que a gente ia gravar. E Marco Antunes e tal, foi todo mundo pra lá. E a gente foi pro aeroporto. Eu lembro, minha mãe me levou, o Marco Antunes estava todo bonitão, assim, eu não esqueço. Tipo, de terno marrom, assim, que ele tinha, tipo, bonito, assim, né? Ele até perguntou que roupa vocês vão pro aeroporto e tal, né? E eu me lembro bem. Aí a gente viajou então pra Alemanha. Não me lembro do voo em si, mas lembro, a gente chegou na Alemanha, no aeroporto, aí a gente tinha que ir para a estação de trem central da Alemanha, e aí tinha que pegar um trem para Hamburgo. Só que, um monte de moleque lá, tipo, tudo em alemão. A gente, primeira vez, assim, né? O André estudava alemão, eu queria sempre mostrar que sabia um pouco de alemão. Aí eu lembro que apareceu um cara que foi a pedido do cara, do nosso contato ali, o nosso manager, co-manager, digamos assim, que estava em Hamburgo, o Limb. Então apareceu um cara do nada que ele falou, tá aqui o ticket. Ele veio só para fazer esse lance. Deu o ticket, a gente ficou lá, comeu um McDonald's ali na estação central e pegou o trem para ir para Hamburgo. Isso aí eu lembro bem que, tipo, já primeira vez fora do país, assim, tipo na Alemanha, aquela estação de trem e tal. Aí a gente foi para Hamburgo, chegou em Hamburgo, pô, vamos gravar fora, vamos na Alemanha, né? Tipo, você já começa a imaginar, pô, deve ser um negócio tipo BMW, Audi, Mercedes, né? Tipo, o que é a Alemanha para você? Tipo, são essas grandes marcas, né? Aí a gente chega lá, a gente ficou numa pensão da tia Isakovsky, né? Era uma casa, e aí, tipo, eu entendi que era Europa ali. Eu aprendi que era Europa mesmo. E a gente ficou, então, nessa pensão, que era nos quartos, a gente ocupou 2 quartos, tinham várias camas, né? Quer dizer, várias camas. Estava em 5, tinha um quarto com 3 camas e outro quarto com 2 camas. Um banheiro pra gente ali, que era tipo num andar de baixo, assim, dessa casa. A gente tava só a gente ali. Não sei se tinha outras pessoas nessa pensão, nunca vi ninguém. Era meio que só a gente lá, com essa senhora, a tia Zakovsky, que tinha um marido que não falava nada, a tia Zakovsky que comandava a parada. E a gente estava um quarteirão do estúdio. Vendo hoje, assim, foi a melhor coisa que o cara que conhece a Alemanha fez, né? Que a gente estava a pé do estúdio, então não tinha gasto nenhum, a gente estava sempre vai e volta do estúdio. E o estúdio que a gente estava achando que ia ser aquela coisa maravilhosa, né? Porque a gente via os estúdios no Brasil, tinha aqueles que a gente tinha ido, que eram mais simples, mas sempre tinha uma salinha legal, uma coisinha arrumada, um café, alguma coisa legal tal. E você via fotos de estúdios legais no Brasil, então você imaginava que ia ser melhor ainda lá na Alemanha, né? Chegou lá, era um bunker, tipo para quem não sabe, uma caixa de cimento e tipo, frio assim, tipo, você andava, aí você tinha um monte de sala de ensaio com porta de ferro, sabe assim, tipo uma prisão, um negócio, tipo nada, tudo pichado, sabe assim, fala, nossa, o que é isso? E aí entrava aquelas escadarias tal, aquelas portas de ferro, aí chegava numa das portas de ferro, com outras bandas tocando perto, a gente entrava até o estúdio do Kai Hansen. E era isso. Em termos de equipamento, olhando hoje, entendendo melhor também como que é a Europa de uma forma geral, o equipamento era ótimo. O cara tinha os gravadores, compressores, aquelas coisas todas, microfones, amplificadores de guitarra, tinha uma sala legal. Em termos de custo deve ter sido ótimo também, que eu não me lembro de nada. Não era um cara ligado nessas coisas. E é isso, a gente chegou lá para gravar o disco nessas condições. O André sempre foi um cara muito de madrugada, né? Então ele gostava de cantar, sei lá, chegar no estúdio à noite. Então eu gravava ao longo do dia e o André chegava, sei lá, 7 da noite, 8 da noite e começava a gravar a voz e ficava, sei lá, até 4 da manhã. E até era engraçado, porque ele ia dormir lá na pensão da tia Zakovsky,
Só que a tia Zakovsky, que era a pensão, ela não entendia que esse cara fica dormindo até 2 da tarde, sei lá, porque ele, né, e aí eu lembro uma vez que ela acordou ele, tipo, jogando água, sai daí, que ela tinha que arrumar o quarto e tal, né, que era pensão, né, não era hotel que você bota, né, o lembrete ali, não, do not disturb, né, tipo, ela entrava no quarto para limpar e falava que esse cara tá dormindo todo dia, aí uma hora ela se encheu e jogou água nele para ele acordar.